siga, curta, compartilhe e tudo mais para dicas aí de ortopedia para as provas. Bom, como que é a prova do Revalida, essa aqui do Revalida MT em vez do INEP, né? Ela cobra questões dos mais variados temas, ela é diferente da do INEP. Algumas cobram picuinhas e algumas questões foram mal formuladas nos últimos anos aí. Nós temos a ortopedia sempre presente, quer dizer, sempre desde 2015, né? Porque 2013, 2014 não teve, mas olha lá, temos uma ascendente, ó, 2015 e 16, uma, 17 e 18, duas. Então, teoricamente, ó, 20 e 21 é para ser 3. E qual que é o grande problema aqui? Eles cobram os mais variados temas, eles não repetem temas até hoje. Inclusive, teve questão de miscelânea que conseguiu cobrar 4 temas diferentes na mesma questão. Essa aqui é a divisão nos últimos anos, para você dar uma olhadinha. Mas realmente é uma prova difícil de você prever o que virá. Olha lá, eu coloquei aqui a avaliação das questões para você, eu sempre faço isso. Veja, ó, 2018 foi uma questão única de efisiólise, nunca cobraram efisiólise desta forma. Rara, ó, em 2017 já condroplasia. Rara, especificamente sobre o teste de Patrick. Única essa de miscelânea aqui, conseguiu cobrar 4 temas diferentes. Rara aqui de dor complexa regional, é um tema raro. E uma única aqui falando de conceitos básicos de trauma ortopédico, que é um negócio realmente muito infrequente de cobrarem. Então o que eu optei por fazer? Quis pegar os temas mais difíceis aí para a gente dar uma revisada, para eu conseguir explicar para vocês, especialmente aquelas coisas que ninguém explica normalmente. Então vamos lá, ó. Sobre os princípios gerais de tratamento de fraturas, vamos ver. A meta do tratamento das fraturas é a obtenção da consolidação da fratura na posição mais anatômica possível. Então vamos lá, eu quero explicar 2 conceitos para você. Quando a gente está falando de redução e osteossíntese, a gente tem que definir se é uma fratura articular ou não articular, porque cada uma delas vai ter o seu tratamento. Então imagina que na articular a gente tem que ter uma redução anatômica. Você vê que todas as pecinhas do quebra-cabeça estão no seu devido lugar, todas colocadinhas direitinho, bem reduzidas. Na fratura não articular, por exemplo, diáfise, não precisa, é uma redução funcional. Então, ó, o contorno ósseo, né, como a gente gosta de dizer, não precisa ser necessariamente o contorno, mas, por exemplo, a parte proximal e a parte distal estão alinhadas, essa é a ideia. No meio pode estar uma bagunça gigante, né? Pode ter peça do quebra-cabeça solta aí, não tem problema. Essa é uma redução funcional, quer dizer que funcionalmente vai dar certo. É diferente, então, articular tem que ser totalmente reduzida e não articular que não. A estabilidade na articular tem que ser absoluta, então olha lá, várias placas segurando tudo no lugar, nada se mexe. Na não articular não, pode ser uma estabilidade relativa, então olha aqui, movimento, né? Você vê poucas placas, poucos parafusos, as peças conseguem se mexer. Isso aí vai fazer o quê, ó? Aqui não vai ter calo. Então, quando você está fazendo uma síntese rígida aí, com estabilidade absoluta, não tem calo. Na outra, na fratura não articular, tem calo sim, forma um calão. E às vezes você tem que tomar cuidado, porque se você deixa muito solta, muito instável, você não consegue consolidar, você faz uma pseudoartrose. Então isso aqui tem que ser manejado com cuidado. Tem muito mais detalhe a respeito disso, de como fazer a síntese em si. Mas esse é o conceito que eles queriam saber. E o que mais? Ó, síntese rígida, síntese flexível aí. Acho que a gente falando basicamente aí de placa e parafuso, né? Que a gente consegue deixar ela bem rígida, colocando parafuso em todos os buracos da placa. E uma flexível, ó, colocando, por exemplo, só 2 parafusos, 3 parafusos, né, colocando menos parafusos aí, ou fazendo uma haste, que é também uma síntese flexível, não é totalmente rígida. Então, beleza, ó. Método de tratamento de fraturas, consolidação da fratura na posição mais anatômica possível. Isso está correto, quanto mais anatômico, melhor. Não é porque eu disse para você que na fratura diafisária você pode deixar tudo bagunçado, que você não vai deixar anatômico. Então, quanto mais bem reduzido, melhor. Mas você não precisa se estressar igual você se estressa com fratura articular. Que mais, ó? Classificação OTA, classificação AO, que a gente fala normalmente. Das fraturas de ossos longos é dividida em linear, cominutiva, segmentar e com perda óssea. Exatamente. Não quero ficar entrando em detalhes excessivos da classificação AO, porque isso realmente nunca foi cobrado, mas é uma classificação que a gente usa muito. Você tem subclassificação, você consegue classificar todas as fraturas de ossos, todos os tipos de fraturas de ossos, classificação AO. E ela, na verdade, não para só nisso, ela tem várias subdivisões aí. Por isso que eu não quero complicar demais sua cabeça. Isso aqui está correto, é assim que a classificação AO funciona em termos gerais. A análise do padrão de fratura revela a quantidade de energia transmitida à extremidade e a estabilidade da fratura após a redução. Então, eu quero mostrar isso aqui para você, ó. Dependendo de como aconteceu a força, o mecanismo de fratura, você tem um traço específico. Então, ó, se você tem uma força em compressão nas extremidades, você faz uma fratura oblíqua. Se for uma força em tração, fratura transversa. Se for uma força angular, você faz a fratura em cunha, ó, em flexão. E o que acontece? Se você fizer uma força angular e torsional, você faz uma cunha com uma cunha espiral.
Se você só torcer, é uma fratura espiral simples sem cunha. Então você vê que combinando isso, a gente consegue ver como aconteceu, qual foi. Na verdade, analisando o padrão da fratura, você sabe como aconteceu o mecanismo de trauma, você sabe se vai ser estável ou não. Então, por exemplo, eu sei que uma fratura transverso ou oblíqua vai ser muito mais estável que uma fratura espiral com cunha, por exemplo, que vai ser bem instável, que tem mais alta energia. E o que mais aqui, ó? As lesões que exigem procedimentos cirúrgicos de emergência, ó, isso é importante lembrar, hein? Fraturas expostas, luxações irredutíveis, isso, luxação é sempre emergência. Fraturas com lacerações, lesões da coluna vertebral com deficiências neurológicas. Muito bem, vamos ver como o pessoal foi nessa aqui, ó. O pessoal mandou bem, 100% acertou, ó, que era tudo verdadeiro. O pessoal está indo bem lá no nosso banco de questões. Vamos para outra, então. Esses são os princípios básicos aí de trauma, como eu falei para você. Basicamente, ninguém explica isso para os alunos, então fica um conhecimento perdido, que ó, foi cobrado. Inclusive, 2021 já caiu em prova de residências cobrando isso de novo. Então, por isso que eu falei, é bom revisar. Vamos lá. Epifisiólise é caracterizada pelo alargamento, enfraquecimento da camada hipertrófica, beleza. Mediante estresse mecânico, escorregamento da epífise, beleza. Qual alteração no movimento do quadril é mais característica de uma epifisiólise? Essa aqui é uma questão que foi mal elaborada. Vamos revisar um pouco de epifisiólise e a gente entende por que ela foi mal elaborada. Olha só. Quando apresenta epifisiólise para você, geralmente é o quê? Um adolescente, geralmente negro, geralmente obeso, porque esses são os principais fatores de risco. A idade principal da epifisiólise é de 10 a 16 anos. Ela se associa também ao quê? A alterações endocrinológicas, daí a obesidade e, entre outras coisas, temos também a síndrome de Down, como fator de risco, e o uso do quê? De GH, hormônio do crescimento, coisas que enfraquecem o quê? A camada hipertrófica. Na realidade, a epífise continua no seu devido lugar. O que acontece? Teve esse problema na hipertrófica e aí o colo do fêmur ele ascende e roda anteriormente, ele anterioriza. Então essa na verdade, esse é o defeito que acontece na epifisiólise. A cabeça está no lugar, a epífise não escorrega, o que escorrega tecnicamente é o colo. E aí você tem um sinal importante, uma linha e um sinal. A linha é essa linha de Klein, que é essa aqui, que a gente traça na parte superior do colo. Geralmente o que ela faz? Ela cruza o terço lateral da epífise. Quando ela não cruza, que é o caso aqui, a gente tem o sinal de Tretovan. Então isso aqui é característico, só acontece na epifisiólise. Outra coisa que eu quero que você lembre, o sinal de Dreman, que também é característica da epifisiólise. O que é? Quando você faz a flexão do quadril do cidadão, o quadril roda externamente, então a perna aponta para dentro. Por que isso acontece? Por causa desse defeito aqui. E o que acontece normalmente? A criança tem uma perda de rotação interna, então a rotação interna é diminuída normalmente quando a gente está falando de epifisiólise. E o que mais? A abdução também tem uma restrição, especialmente mais para frente. E bem no comecinho, uma coisa que basicamente todas as patologias do quadril perdem é a flexão. Então, na verdade, isso aqui, ó, perda de flexão e perda de rotação interna, são duas alterações que sempre acontecem em patologias do quadril. Como você vai tratar a epifisiólise? Primeira coisa, vai internar o cidadão ou encaminhar para o serviço de emergência imediatamente, pedir para ele não apoiar o pé no chão para não piorar a doença, não piorar a deformidade, e vai fazer uma fixação in situ, que é basicamente colocar um parafuso, deixando o colo, né, e a epífise exatamente onde eles estão, como está mostrado nessa figura aqui. Não precisa corrigir nem nada, você vai só fixar no lugar onde está. Vamos ver como o pessoal está mandando nessa questão aqui, ó. 23% só acertaram. Por quê? Porque foi uma questão mal elaborada. Então, ó, flexão diminuída, tá correto. Falei para você, todas as patologias do quadril perdem flexão. E o certo é isso, a diminuição da rotação, não é aumento da rotação. Por que eles consideraram isso aqui como correto? Primeiro, porque não teve ninguém lá para brigar que estava errado. Mas segundo, provavelmente eles pensaram por quê? Ó, lembra que eu falei que aumenta a anteversão do fêmur, certo? Quando aumenta a anteversão, ele tem, teoricamente, uma amplitude maior de rotação interna do que de rotação externa. Então, é por isso que ele disse que aumentaria a rotação medial. Mas, na verdade, você perde rotação no geral. Então, você diminui a amplitude de movimentos, especialmente de rotação interna. Você tenta rodar interna, ele trava. Não adianta você ficar insistindo. Mas o que ele considerou isso. Como aumenta a anteversão, você tem aí um aumento da rotação medial. Discordo bastante dessa resposta. Tá? Para mim, ela está errada mesmo. Mas, enfim, temos que combater, não brigar com a prova, né? Então, a gente tem que entender o que se passa na cabeça do examinador também. Tomar muito cuidado com isso. Bom, vamos lá. Mais uma questãozinha aqui. Enunciado grande, eu marquei para você o que era importante, ó. Cidadão está com 3 anos de idade, 87 centímetros, isso aqui é pequeno. Perímetro cefálico 55, isso é enorme para a idade. Segmento superior 63 centímetros, segmento inferior 24 centímetros, aí uma razão.
envergadura. E aqui, ó, essa classificação, essa descrição: nariz chato, depressão da raiz nasal e fonte proeminente, protrusão do abdômen, das regiões glúteas e acentuação da lordose, lordose lombar. Então ele pede para você dar o diagnóstico. Como eu disse, eles gostam de cobrar coisas raras. Então, olha lá os diagnósticos diferenciais que ele colocou para você. Nenhum deles é nada muito comum, certo? Vamos lá, do que a gente está falando? A gente está falando de acondroplasia, então a descrição dele é exatamente essa figura. Então, olha lá o perímetro cefálico aumentado, né, uma macrocefalia, uma testa olímpica, a depressão da ponte nasal, prognativo ele não comentou, mas tem, os dedos entre dentes também tem, ele não comentou. Olha a hiperlordose que ele falou, a protusão do abdômen, aqui também dos glúteos. Mãos pequenas, ó, no geral, você tem uma extremidades curtas, que a gente fala de nanismo rizomélico, principalmente o que? O braço, ele é menor do que o antebraço. E a coxa, ó, é menor do que a perna. Lembre que normalmente o segmento proximal, ele é maior do que o distal. Na acondroplasia é o contrário. E o tronco normalmente tem um tamanho normal, mas os membros são menores. Então, por isso que tem uma baixa estatura. O que você precisa lembrar na acondroplasia? Deixa eu escrever para você. Altura média, 1,25. Sem comprometimento intelectual, então inteligência normal, não vai ter nenhum retardo mental, nenhum comprometimento no nível de inteligência. E o que? Um padrão dominante, autossômico dominante aí. Então, na verdade, nós que não somos acondroplásicos, somos recessivos e eles são dominantes. Então, esse é o padrão para você lembrar. Você pode ter também uma mutação de novo. Então, dois pais que a princípio são recessivos podem ter um filho acondroplásico por uma mutação. E aí, ó, como é que o pessoal mandou nessa questão? 80% acertou a acondroplasia. A outra dúvida foi o quê? A artrogripose. O que é a artrogripose? É uma doença que ocorre principalmente dentro do útero. Então, a criança lá, durante a formação, tem uma menor movimentação. E aí tem vários fatores que podem levar a isso. E com isso, você vai ter um desenvolvimento inadequado da articulação. A artrogripose é mais um sinal do que uma doença. Então, ela geralmente está presente em zilhões de síndromes, a artrogripose. E o que acontece? Geralmente tem uma articulação meio tubular. Então, a criança com artrogripose, muitas vezes, né, aquela múltipla, né, que a gente mais fala, artrogripose múltipla, nasce com os joelhos luxados, nasce com os quadris luxados. Você vê que a articulação, ela não tem aquelas pregas que normalmente você vê, por exemplo, na mão, assim, que tem essas preguinhas de você fletir. Como a criança não estava mexendo, é uma articulação tubular. Sem essas pregas, você tem dificuldade de movimentar ela. Então, nasce com o joelho luxado e hiperestendido, você tem dificuldade de reduzir. Você tem que fazer uma redução progressiva, não dá para ir de uma vez, senão você quebra a perna da criança. Então essa é a artrogripose, bem diferente da acondroplasia. Não tem alteração de estatura, não tem essas outras alterações que ele colocou aqui, é basicamente só da articulação a doença. Que mais? Osteogênese imperfeita, ninguém assinalou essa, mas vamos falar dela, ó. Osteogênese imperfeita é uma doença aí do colágeno, em que você tem uma fraqueza óssea, e se apresenta como? Geralmente com uma macrocefalia também, mas com uma face triangular, que tem questões que descrevem até como face de duende. Temos os ossos wormianos, então os ossos são pequenininhos, parecendo pequenos vermes aí no crânio. Pode ter dentinogênese imperfeita, esclera azulada, que é clássico, baixa estatura, múltiplas fraturas, isso aí é clássico também, e deformidades ósseas por causa da fragilidade associadas ou não às fraturas. Então, para você lembrar, tem um filme muito legal, Corpo Fechado, com Bruce Willis e Samuel L. Jackson. O Samuel L. Jackson é o vilão e é o cara que tem osteogênese imperfeita, então ele se fratura ao longo do filme várias vezes. E filme muito legal. Se você ainda não viu, a oportunidade de você ver e relaxar antes da prova aí. Bom, você pode dizer que você está estudando, vendo e estudando. A osteoconodistrofia, que ele mostrou para a gente que era outra opção, que ninguém assinalou também, ainda bem, é um subtipo da mucopolissacaridose, que também, como eu falei, só colocou coisa rara aqui. Então, mais especificamente, a mucopolissacaridose tipo 4, que é assim de Morkill. Então, eu quero colocar os bisus para você, porque Morkill é o que geralmente apresenta na prova. Então, quando eles falam de mucopoli, geralmente eles estão falando de Morkill. E aí tem os bisus. Então, lembra do M de Morkill, ó, M de mente preservada. Então, as mucopoli com M no nome não tem retardo mental, não tem comprometimento do nível de inteligência. Então, Morkill, que é o tipo 4, e Marotolami, que é o tipo 6. Que mais? M de membros frouxos. Então, hiperfrouxidão ligamentar, geno-valgo, olha aqui bem claro o geno-valgo, e instabilidade atlantoaxial, tudo isso aí associado aos membros frouxos, a hiperfrouxidão. M de platispomidilia, sim, eu sei que é com N, esse M só para você lembrar, platispomidilia, que é o que? Vértebra plana, e por causa da vértebra plana, você faz uma cifose torácica. M de mielopatia, então lembra, instabilidade atlantoaxial
Hipoplasia do odontoide leva a uma alteração de M, marcha. Então, mielopatia levando a alteração de marcha. E, por fim, M de nanismo. Então, como você vê pela descrição aí do síndrome de Morquio, nada a ver com a acondroplasia que ele descreveu para a gente. Não ia fechar o diagnóstico, ele descreveu claramente uma acondroplasia. Não vai ter essa diferença de segmentos que a gente vê no acondroplásico, aquele nanismo risomérico que eu falei para você. No máximo vai ter essas deformidades ósseas. E ele não descreveu nenhuma. Outra coisa que geralmente eles escrevem, deixa eu colocar aqui na tela para você, é essa alteração de face. Então você tem o depósito das glicosaminoglicanas lá, e você acaba tendo uma face meio grotesca, como eles descrevem. Tanto que antigamente era chamado de gargulismo, por associação às gárgulas, não preciso nem dizer, porque hoje em dia a gente não fala mais isso, mas historicamente eles usavam esse termo. Então eles falam de faces grotescas, normalmente quando eles descrevem a mucopolissacaridose. A criança nasce normal e ao longo da vida, alguns mais cedo, outros mais tarde, vai tendo essas alterações aí esqueléticas e inclusive de face. Bom, era isso que eu queria revisar com vocês, peguei as coisas mais difíceis para a gente dar uma